Qual é o maior obstáculo para o sucesso, seja na vida ou nas finanças? Bom, segundo o empreendedor Guto Galamba, a resposta está bem ali, no espelho. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, que é bem poderosa, a de que o nosso maior inimigo somos, na verdade, nós mesmos. A tese central do Guto Galamba é essa aí, bem direto ao ponto. Você é o seu maior inimigo. É uma frase forte, né? Quase um soco no estômago. Mas é exatamente esse o ponto de partida para toda uma filosofia de transformação pessoal. Tá, beleza. Mas como é que essa ideia que parece meio abstrata se aplica no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada em como isso impacta duas áreas que todo mundo se preocupa: a nossa saúde e o nosso bolso. E para a gente entender esse conceito de verdade, não tem exemplo melhor do que a própria jornada do Guto Galamba. A história dele é a prova viva de que dá sim para derrotar esse inimigo que mora dentro da gente. Olha, a transformação é impressionante. Pensa só, de um personal trainer quebrado, com medo de passar o cartão de crédito e ser recusado, para um empresário milionário com 40 anos e na melhor forma da vida. O que foi que mudou? Ele parou de contar historinha para si mesmo e finalmente assumiu as rédeas da situação. Agora, vamos dissecar as desculpas mais comuns que, segundo Galamba, as pessoas usam para justificar a falta de resultado. São justamente essas narrativas que acabam alimentando o nosso inimigo interno. Essa aqui é uma história que muita gente contou nos últimos anos. A culpa pelo fracasso financeiro vai toda para um fator externo, uma coisa que parece estar totalmente fora do nosso controle. Só que a resposta do Guto para isso é implacável. Ele diz: a pandemia não foi a causa, foi só o gatilho. A verdadeira razão foi a falta de preparo, a ausência de uma reserva financeira. No fim das contas, a responsabilidade volta para a gente. E aqui tem outra desculpa clássica. É muito fácil culpar a política, a economia, pela situação financeira em que a pessoa se encontra. É transferir a responsabilidade para uma entidade gigante, quase anônima. E mais uma vez, a filosofia do Galamba joga o foco para dentro. O problema não é o governo, é a falta de responsabilidade pessoal sobre as próprias decisões financeiras. É sobre destravar o próprio potencial, que está ali esperando. Esse é o conceito central de tudo: autorresponsabilidade. O que isso significa na prática? É parar de gastar energia reclamando do que a gente não pode mudar e concentrar toda essa força naquilo que está, sim, ao nosso alcance. E esse princípio funciona de jeitos bem sutis. O Guto conta uma história ótima sobre isso. Uma vez o treinador dele viu que o mamão da dieta estava verde. Ele comeu melão no lugar, achando que não era nada demais. A lição que ele aprendeu foi dura. Quem negocia uma coisinha pequena como uma fruta, também vai negociar o treino quando estiver cansado. Certo. Entender a importância da autorresponsabilidade é o primeiro passo. Mas a grande pergunta é: o que, de fato, faz a gente agir? A resposta para isso está na psicologia por trás de uma mudança de verdade. E aqui vem uma ideia do Galamba que é, no mínimo, surpreendente. Para ele, é mais fácil ficar milionário do que construir um físico de elite. Por quê? Porque dinheiro você pode delegar, pode usar sistemas, pessoas. Agora, ninguém pode fazer dieta ou treinar no seu lugar. O esforço físico é uma batalha diária, solitária e intransferível. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Se mudar, especialmente o corpo, é um desafio tão grande, por que alguém se colocaria nessa situação? A resposta, com certeza, não está no conforto. A resposta do Guto é que a mudança de verdade raramente vem de um lugar confortável. Ela é ativada por um desses 3 gatilhos: constrangimento, medo ou dor. É a vergonha da própria situação, o medo do que pode acontecer ou a dor do estado atual que finalmente empurra a gente para a ação. E o medo, principalmente o medo de perder, é um motivador poderoso demais. Ele usa uma analogia ótima. Um vendedor promete uma Ferrari para quem vender 10 carros. Ninguém consegue. Depois, ele dá uma Ferrari para cada vendedor e diz que vai tomar de volta de quem não vender 10 carros. Resultado? Todo mundo vende. O medo de perder algo que já se tem é muito mais forte que a vontade de ganhar algo novo. Ok, a gente já viu o problema, a mentalidade e a psicologia da coisa. Agora vamos para a parte prática. Como começar essa jornada? A proposta do Guto é um reboot completo de 14 dias. E esse número não é por acaso. 14 dias é o tempo que, segundo a ciência do comportamento, a gente precisa para começar a reprogramar o nosso cérebro. A ideia é a seguinte: executando um plano perfeitamente por 2 semanas, sem nenhuma falha,
o cérebro começa a reavaliar o que economiza mais energia. Aquele hábito novo e saudável que antes parecia um sacrifício passa a ser o caminho mais fácil, o caminho de menor resistência. E o plano ataca em 5 frentes. Primeiro, regular o sono, para equilibrar os hormônios. Segundo, ajustar a dopamina, ou seja, cortar as fugas baratas como redes sociais e junk food. Terceiro, planejar a nutrição com precisão. Quarto, treinar todo santo dia, sem exceção. E por último, calcular a hidratação correta. É um ataque total para forçar esse reboot no cérebro. No final das contas, essa análise da filosofia do Guto Galamba nos deixa com essa pergunta: qual história a gente vai escolher viver? A narrativa da vítima, cheia de desculpas, ou a narrativa do protagonista, baseada na autorresponsabilidade? A escolha, segundo ele, é o que define todo o resto.